Ok, já tá aqui. Ah, legal. Olá, tudo bem? Meu nome é William Polis e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com você o que é a assídia. Essa é uma palavra não usual, dificilmente quem conhece o que significa assídia no pé da letra, mas ela é muito comum no nosso dia a dia, em especial nesses momentos que vivemos hoje em dia de pandemia, ela está presente na maioria dos casos. Então, quando a gente pode ver aqui na nossa ilustração, tem um menininho aqui com uma nuvem bem carregada sobre sua mente, sobre sua cabeça. E é muito comum a gente se pegar, nos ver numa imagem como essa, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Acho que o grande objetivo aqui é desmistificar algumas coisas, entender o que é normal e o que a gente tem que tomar um pouco de atenção, pois pode nos levar para um caminho não muito bom. Para a gente pegar um pouquinho sobre a definição, deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa imagem da câmera, legal. A assídia, se você pegar o pé da letra, né, no dicionário, ela significa tristeza excessiva, depressão, melancolia. Alteração mental que leva alguém a permanecer no estado de desânimo, abatimento, tristeza. Toda vez que a gente se encontra triste, desanimado com alguma coisa, a gente pode dizer que a gente se encontra na assídia? De certa forma, sim. Porém, para que isso seja caracterizado como algo sintomático, isso precisa ser de forma excessiva, algo constante e contínuo. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, ou alguma coisa que não era o que eu esperava, eu não posso considerar isso como assídia. Isso faz parte do dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Já a assídia é aquilo que, por conta esses eventos isolados, começam a ser contínuos. E aí, o que era uma coisa somente pontual passa a ser algo realmente contínuo, permanente, e começa a trazer o nosso humor para um outro lado, a nossa forma de ver as coisas para um outro lado. Então acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Por uma questão de tela aqui, eu vou deixar o tamanho da imagem pequenininha. Bom, vamos em frente. Olha só que interessante, algumas informações para a gente pensar. A assídia é esse enfraquecimento da vontade, quando a gente está meio assim borocochô, meio tristão, fica um pouquinho questionando sobre o porquê das coisas. Parece que nada que eu faça realmente tem um propósito, tudo que eu faço fica patinando. Então vamos pensar um pouquinho sobre como que esse tipo de situação hoje ela é vista de um ponto de vista mundial. Olha só, a assídia, que pode se converter numa depressão ou numa ansiedade excessiva, hoje no mundo, na verdade não é hoje, né? Os dados aqui de 2017, ela afeta 322 milhões de pessoas. Só que o número de pessoas comparado com o total de pessoas do mundo até não é o maior problema. O que assusta mais é que esse crescimento é contínuo e como a gente não tem os dados mais atualizados, pode ser que isso seja ainda maior se a gente considerar o momento que a gente passa hoje. No Brasil, até 2017, dados da Organização Mundial de Saúde, nós tínhamos uma pessoa a cada 20 pessoas nessa situação de ansiedade excessiva, um quadro até de depressão. Claro que depressão existe um diagnóstico clínico, mas de uma forma geral, no que se diz respeito a como a pessoa se sente, a gente pode dizer que uma a cada 20 pessoas em 2017, ou seja, já tem 3 anos aí, e a gente tinha esse quadro desenhado aqui do ponto de vista de dados. E se a gente pensar em excesso de tristeza, desânimo, é possível que uma situação simples que começou somente com um desânimo pontual, que começa a ganhar força e vai sendo alimentado essa situação, ela pode chegar até um desdobramento fatal, que no caso seria um suicídio. Por exemplo, uma pessoa a cada 40 segundos suicida-se no mundo
segundo o CVV. Esses dados é de 2018, finalzinho de 2018. E interessante que o suicídio ele é o 10º causa principal de morte em todo o mundo. Tem outras, né? Tem infarto, tem câncer, tem outras formas, mas ela tem crescido e ela é a 10ª causa de mortes. No Brasil, é a 2ª principal causa de morte nas idades de 15 a 29 anos. Então, jovens têm se suicidado com muito mais frequência, com muito mais facilidade. Isso é preocupante, claro. Mas o objetivo é entender a causa. Por que isso leva a esse tipo de desdobramento? Se a gente pensar um pouquinho, fazer uma análise, que fatores aconteceram de uma forma mais abrangente nos últimos 15 anos que elevou tanto essa questão da tristeza, do enfraquecimento da vontade, da melancolia? Bom, eu nas minhas pesquisas, conversando com pessoas, eu tenho uma opinião que grande parte disso tem a ver com isso aqui, ó. Redes sociais, excesso de utilização do celular como forma de comunicação. As pessoas têm mais facilidade para se comunicar umas com as outras, porém elas não se relacionam umas com as outras. Olha que interessante. Eu tenho mais ferramentas para poder conversar com as pessoas, ver como elas estão, meus amigos, pessoas que eu admiro, mas a minha relação com elas é mais distante. É uma comunicação muito mais de utilidade, ela é uma comunicação de superficialidade. Eu não consigo, nessas relações, usando redes sociais, captar a essência, o que realmente a pessoa, meus amigos, meus familiares, as pessoas que eu admiro, realmente sentem. E por conta disso, eu vou criando uma realidade que na prática ela não é verdadeira. E aí a gente tem alguns casos, né? Por exemplo, quando eu olho redes sociais, quando eu olho internet de uma forma geral, eu começo a criar o que é referência do que é felicidade, né? Então, por exemplo, você olha lá um casal, Angélica e Luciano Huck, de referência de como ter o melhor casamento possível. Só que ali no Angélica e Luciano Huck a gente só vê a parte boa. São pessoas bonitas, são pessoas ricas, são pessoas famosas, têm filhos perfeitos. Então, essa referência, a régua de referência é muito alta. Como ser bem sucedido. Coloquei a foto aqui eu não sei nem a diferença entre Lucas Neto, Felipe Neto, mas a questão é dizer o seguinte, um jovem, muito jovem, não estou colocando aqui que isso aqui é correto, tá bem? É sinônimo. A questão é a seguinte, existe uma régua de que um jovem, muito jovem, consegue ter uma fama muito grande e muito rápida. Assim como, por exemplo, a gente fala assim, melhor cozinheiro. Na minha opinião, o melhor cozinheiro é minha mãe, minha esposa, né? Mas a gente começa a olhar um mundo de televisão, de rede social, em que os masterchefs, né, são as melhores referências do que a cozinha. Aí faz aquele pratinho lá e tudo mais. E aquilo passa a ser a referência do que realmente é a verdade, o que é o correto. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Elon Musk, né? A pessoa seria o homem de ferro da vida real, né? O Tony Stark da vida real. Ele é dono da Tesla, ele que tem o objetivo de morrer, só que morando em Marte. Então, você vê um cara jovem, bem sucedido, muito inovador nas suas ideias. Até o carro Tesla de bateria, né? A energia elétrica é ele que está puxando. Você tem o Mark Zuckerberg, que montou lá o Facebook, sentou no filme, você olha lá, ele sentou lá no final de semana, bebendo cerveja, programou e criou o Facebook, né? Então a gente começa a criar uma imagem que é meio complicada competir, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo tem sucesso, tem fama, não tem problemas, porque ninguém na rede social tá triste. Todo mundo na rede social tá feliz, tá colocando suas fotos viajando com a sua família, fazendo aquelas comidas bonitas, bem vestido, malhando. Então você começa a criar na sua cabeça, como um telespectador dessa vida não real, que o mundo
Para você ser feliz, a sua régua tem que estar aqui em cima, que é tudo isso que a gente acabou de falar. Mas a nossa régua, na verdade, quando a gente começa a olhar dentro de casa, a régua está aqui embaixo. Porque essa é a verdade. Mas essa realidade que a gente cria na nossa mente é que faz com que a gente nos cobre tanto. E aí, por essa distância entre o que é real e o que realmente acontece, esse gap aqui começa a gerar em cada uma das pessoas sentimentos diferentes. Só que a gente está falando aqui de pessoas famosas, né? Pessoas conhecidas, mas não precisa ser tanto assim. Eu vou pegar algumas imagens agora só para ilustrar, mas imagine que na foto não são animais que estão de verdade, são pessoas, seus vizinhos, seus amigos, pessoas que você estudou na escola e tudo mais. Por exemplo, você vê aquela foto, né? Estou pegando exemplo aqui dele pulando na natureza, aqui, né? Sabe aquelas fotos de as pessoas pulando com o braço e as pernas no ar na praia? Está passando aquela imagem de liberdade, de ousadia, de alegria, né? Ou você vê aquele casal que é esquisito que na foto eles estão lá pombinhos, juntinhos um com o outro, mas quem conhece de perto sabe que tem bastante problema para resolver, bastante arranca-rabo, problemas conjugais e tudo mais. Ou aquela família perfeita, né? Todos muito próximo um do outro, aquela foto bonita. Mas quem conhece um pouquinho mais a perto sabe que aquele filho é um filho que dá problema. Aquela foto bonita de um ângulo favorável, na prática tem a idade pega, né? A silhueta, o peso também pega, especialmente agora em casa a gente vai comendo mais, né? Vai ficando mais gordinho. Então a gente começa a criar uma imagem que ela não é real. E por conta dessa situação, a gente vai criando dentro de nós uma imagem, que na verdade é mais uma miragem. Imagine você no meio do deserto, já está meio em desespero, vê lá no meio do deserto um oásis, né? Um laguinho com uma tenda, e você vai caminhando naquela direção e nunca chega naquela direção. Então essa é a miragem que a gente vai criando por conta da forma com que a gente olha para o mundo. Só que aí a gente começa também a entender o seguinte, que a imagem que é vendida, né, é de uma forma, mas a realidade é diferente. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Quem não passou por essa experiência de ver uma foto de um lanche bem bonitão aqui, simétrico, e quando vai pegar ele na prática, depois do motoboy ter dando bastante sacudida no lanche, ele chegar assim para você comer, né? Não bastasse a comida, imagine a foto, a expectativa de você mostrar a sua imagem é essa, né, do homem bonito, jovem aqui. E na prática o que a gente consegue entregar é essa imagem aqui da realidade. Ou ainda aquelas promessas, né, que é muito comum a gente enxergar, que é, por exemplo, a expectativa de uma roupa cair muito bem, mas quando eu vou vestir ela parece mais um gato Félix, né? Então a gente vive nesse vale entre expectativa e realidade. O problema é o seguinte: quando a minha expectativa está muito lá em cima e a realidade da minha vida está muito aqui embaixo, eu começo a criar um abismo. A minha cabeça ela não começa a ter conteúdo, ela vai esvaziando. É como se fosse um cupim mental, vai comendo a nossa mentalidade por dentro. E como que isso acontece? Porque eu começo a alimentar a minha mente com tanta informação e todas as informações me levam a criar uma expectativa que ela não é real. Então, quer ver um exemplo simples? Quando você liga a televisão e assiste noticiário da Globo, por exemplo, ou algumas informações de portal de notícias. Quando você ouve ou lê aquilo, todo mundo está vivendo uma tragédia, todas as pessoas estão perdendo os empregos, as mortes estão aceleradas, o governo é o culpado de tudo isso. A gente vive também uma situação em que todo mundo está feliz do ponto de vista da imagem que projeta, mas você que está com você mesmo convivendo ali não está feliz, existe essa ansiedade. Então isso vai corroendo
o nosso conteúdo, vai corroendo a nossa alma. E isso transforma a gente num zumbi. Na prática, de uma forma bem direta, a gente se torna um zumbi. Porque a gente não tem mais discernimento. Nós saímos do motorista da nossa vida e passamos a ficar no piloto, no passageiro da nossa vida. A nossa vida passa a ser governada pela mídia, pelo medo, pela ansiedade. Esse é uma constatação que, se a gente fizer um pouquinho de análise, de autoanálise, começar a olhar para si e começa a perceber quanto dos medos que a gente alimenta, que eu alimento em mim mesmo, vem por conta desse excesso de informação, e informação normalmente que não me leva a lugar nenhum, pelo contrário, me bloqueia, me deixa com medo, me deixa ansioso. Um cafezinho vai sempre bem, né? Olha uma frase para a gente refletir um pouquinho. Uma cabeça cheia de medos não tem espaço para sonhos. Vou contar uma historinha simples aqui só para a gente entender aonde eu quero chegar. Imagine que alguém falou para você que se você tentar, ousar passar por uma ponte, você tem grande chance de cair naquele buraco, porque aquela ponte não é segura. Naquela ponte, as madeiras e a corda que está lá já são antigas. E se você cair, é provável que você vá morrer ou vai se machucar muito, porque a altura é razoavelmente alta. Então, você começa a olhar para o medo, para as limitações, para o que pode dar errado, para o lado negativo da história, e você deixa de passar para o outro lado da ponte. No entanto, imagine que você recebe a seguinte informação. Do outro lado da ponte, você vai ter muita coisa boa. Você vai ter muita oportunidade, pessoas que são acolhedoras, espaço para você criar as suas ideias, trabalho abundante, tem alimento. Mas para você chegar lá, tem um caminho meio difícil para você atravessar. Você topa? Cara, quando você começa a ver o lado bom da coisa, ou seja, é claro que tem uma travessia, mas para você chegar do outro lado vai valer a pena. Quando você começa a olhar para o benefício daquilo que tem do outro lado, aquilo que você vai poder colher como mérito da sua força de vontade, então você começa a viver um sonho que na prática ele vai se tornar realidade. Então, quando o sonho, o desejo, a vontade, ela supera o medo, as limitações, as crenças, você deixa de olhar para as coisas com um olhar negativo e passa com um olhar positivo. Um exemplo prático disso, agora nessa situação de pandemia, é natural você ver muitas pessoas, muitas empresas que tiveram que demitir porque fecharam as portas e não tiveram caixa para poder segurar o emprego das pessoas, por exemplo. E também é muito comum as pessoas que perdem o emprego falar, poxa, agora eu tô mal, né? Eu não consigo, não sei o que fazer, não tenho emprego. Agora, se você conversa um pouquinho com pessoas que estão com o lado negativo dessa história, as pessoas estão tristes, estão com medo, estão chorosas. Agora, se você consegue conversar com pessoas que aproveitaram dessa situação como uma oportunidade e começaram a montar seu próprio negócio, começaram a trabalhar naquilo ou criar aquilo que realmente acredita, as pessoas deixam de viver um lado negativo e passam a viver o lado positivo, um sonho. Para ilustrar isso e falar de um fato real, eu tenho um amigo, o nome dele é Tiago. Esse Tiago aconteceu exatamente isso. No primeiro momento, quando ele perdeu o emprego dele, ele ficou com bastante medo, bastante triste, porque ele falou, como que eu vou pagar minhas contas, né? Mas esse cara, ele trabalha com a parte de planejamento de logística. Então, tem uma frota de motoristas, ele tem que fazer toda a escala. Mas, cara, ele odeia fazer isso. Faz mais de 10 anos que ele trabalha com isso, ele odeia fazer isso. Por conta dessa situação que ele está vivendo, do desemprego, ele não teve outra oportunidade senão repensar o que ele vai fazer da vida. Mas o que ele ama fazer é cozinhar. O cara é um cozinheiro de mão cheia.
E como ele não tinha outra opção, ele começou a cozinhar, fazer lanches para poder vender. Para surpresa dele, primeiro mês que ele começou a trabalhar fazendo os lanches, ele teve mais dinheiro, conseguiu vender e teve mais lucro na mão dele do que o salário que ele ganhava na empresa que ele estava na parte de planejamento logístico. Primeiro mês. É uma regra que isso vai acontecer? Não, não é uma regra. Mas quando você faz o que você ama, todo o medo ele é jogado de lado. Ou quando o medo vem, no mesmo momento, a vontade de fazer melhor vence esse medo. E aí, o medo que paralisa é substituído pelo desejo, pelo sonho que ele movimenta. Então a assídia, ela é uma doença da alma. Ela não é do corpo físico. Ela deixa com que você não tenha vontade. Então você não tem vontade de acordar cedo, não tem vontade de fazer uma atividade física, não tem vontade de fazer o seu próprio alimento, aí começa a comer mal, ou nem come, não tem vontade de aprender algo novo. Então a assídia ela é realmente uma doença e ela se manifesta na alma, porém ela tem consequências no físico, porque o corpo começa a sentir isso, né? Então você tem consequências fisiológicas. Tem uma frase, né, vamos dizer assim, que eu acho que ela é bem representativa. Ela diz assim: depressão é o excesso de passado. Então eu fico com aquele sentimento de culpa, eu fico pensando por que eu não fiz diferente, e eu fico vivendo daquele passado, alimentando aquele passado, e por conta disso eu estou paralisado. A ansiedade é o excesso de futuro, porque eu vejo todo mundo bem sucedido, feliz, com suas famílias incríveis, né, com seu sucesso, e aquela miragem que eu criei, que ela não é real, faz com que eu nunca consiga chegar lá. Parece quando a gente quer alcançar a própria sombra. A gente está quase chegando, mas nunca chega. E esse excesso de futuro, de quando eu vou chegar nisso daqui, gera ansiedade. Agora a felicidade é o agora. É nesse minuto, nesse instante. E o nome propício é o presente, como uma forma de dizer que o presente é a forma com que Deus nos permite viver o hoje. Quem tem empresa, por exemplo, faz planejamento estratégico, coloca objetivos. Por conta dessa pandemia, quem tinha esse planejamento estratégico, essas metas, ele pode pegar todo esse trabalho e jogar fora. Porque ninguém consegue prever o que vai vir pela frente. Alguns pensam que vai voltar ao normal. Alguns falam que vai existir um novo normal, seja lá o que isso significa. E alguns falam que estão esperando as coisas voltarem. Quando passar a pandemia, quando voltar. O fato é, ninguém tem a resposta do que vem. Mas, se eu viver o melhor de mim hoje, evitando esse tipo de notícias, esse tipo de miragens das redes sociais, colocando dentro de mim conteúdos que realmente me façam refletir e me tragam para um olhar positivo sobre as coisas, eu vou viver o meu presente. E por isso, não vou ter espaço para excesso de futuro e não vou ficar preso no excesso de passado. O fato é o seguinte, quando você começa a falar sobre esses assuntos de ansiedade, depressão, para cair de um assunto mais prático para uma coisa mais filosófica, aí entra em teorias das religiões, é muito fácil. O problema é que essas elucubrações, essas ideias, essas formas de filosofar sobre alguns assuntos, sobre o que vem pelo futuro, qual é o objetivo de Deus com relação a isso, por que existe a depressão, por que existe a tristeza. Ok, refletir sobre esse assunto, mas se ficar somente no campo das ideias, somente no campo da reflexão, é muito pouco provável que você consiga caminhar. E o fato é que quando você não consegue caminhar, você está preso. Está preso no passado. Agora, as condutas, as ações, as atitudes é o que realmente vai fazer com que você consiga sair da situação de paralisia e entrar numa situação de movimento. Se a gente olhar em Mateus, tem essa passagem, né? A árvore que se produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má.
Olha que interessante. A árvore que produz maus frutos não é boa. Não está dizendo que é má. A árvore que produz bons frutos não é má, mas não está dizendo que é boa. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Isso está lá em Mateus. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando a gente fica pensando, conversando sobre esses assuntos, mas eu não consigo colocar nada disso em prática, eu não consigo realmente trazer para a minha realidade nenhum desses frutos bons, não se trata apenas de elucubrações. Por que elucubrações? Porque são ideias que elas não se materializam. São fantasias, né? Mas às vezes é uma coisa bem simples, que a gente não faz, mas poderia começar a fazer. É uma conduta prática que vai fazer a diferença. Quer ver? Dentro de casa, por exemplo, imagine que é muito comum que você exploda. Por qualquer pouco motivo você xinga, reclama, esbraveja, coloca a culpa em alguém. Imagine que você se coloca um objetivo. Durante essa semana, não precisa ser para sempre, só essa semana, eu vou fazer um desafio de não mais esbravejar, não mais xingar, não mais culpar ninguém. Tudo que tiver, mesmo que eu ache que a culpa seja de outro, eu vou me calar. Perceba, você não está fazendo o bem, porque você não está promovendo o bem, mas só o fato de você não estar fazendo o mal, olha quanto evolui. Outro exemplo prático. Imagine que você tem dificuldade em fazer uma atividade física. E também não adianta querer uma pessoa sedentária passar a ser atleta de uma hora para outra. Mas imagine que você se coloca nessa semana, só essa semana, um objetivo. Eu vou fazer caminhada de 10 minutos de segunda a sexta. Todo dia, às 5 horas da tarde, ou às 6 horas da tarde, por exemplo, ou 7 horas da manhã, algum lado você coloca um horário e fala assim, eu vou caminhar 10 minutos. Vou caminhar rápido, devagar? Não, só vou caminhar. Uma semana, sem pensar. Isso é uma atitude. Isso é uma conduta de fato de quem está querendo sair daquela situação de paralisia e começar a fazer um passo. Então, às vezes é uma coisinha pequena que a gente pode fazer que vai realmente transformar a nossa árvore frutífera de bons frutos, né? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre condutas, coisas que a gente faz e que levam à assídia. Então, a Joana de Ângeles, ela fala no livro, vou citar um pouquinho mais do livro mais para frente, sobre a mendacidade. Mendacidade na prática é você falar mentiras. Às vezes a gente dá uma mascarada na mentira, né? Eu ouvi falar, fulano falou, mas a partir do momento que você pega aquilo que fulano falou, que ouviu falar e passa adiante, você é responsável por isso. Portanto, se você conta mentiras ou você dá uma tapeada, não é bem uma mentira, mas é uma forma não transparente daquilo, você está praticando uma mendacidade, que na prática é algum tipo de conduta que leva a gente para um patamar negativo, né? Olha que interessante, a Joana de Ângeles fala, vou puxar para cá para não atrapalhar, no livro Vitória sobre a Depressão. Olha que ela coloca uma constatação, né? Mente-se hoje em dia com muita naturalidade. Da mentira pura e simples por fingimento. É um costume habitual. Então, uma mentirinha para virar um fingimento normal é cotidiano. Internamente, no íntimo, cada um sabe de fato dizer o que é certo e errado. Mas mesmo assim, opta pelo errado por acreditar que isso é uma forma de ser inteligente. Sabe aquele jeitinho brasileiro? O espertão? Então, a gente inconscientemente associa isso como algo bom, como uma conquista, quando na prática isso é uma coisa que nos afasta, né, do bem. O ser humano educado, ele é verdadeiro, veraz é verdadeiro, né? Independente do momento, porque ele assume a responsabilidade da sua conduta. E aqueles que optam pela mentira são pessoas doentes da alma. Mas a notícia boa é que se a gente olhar para o Evangelho de Jesus, nós temos o caminho de como a gente sai desse tipo de situação. Quer ver um exemplo prático e simples? Fake news. Quando eu começo a olhar para notícias falsas e passo ela adiante sem ter o mínimo de discernimento. Outro cenário que nos leva
para essa questão negativa, né? O erotismo, né? Ou hedonismo, é a busca pelo prazer. Não é só o sexual, qualquer tipo de prazer em excesso. Olha que interessante, ó. A palavra de Joana de Ângeles. Multiplicadores de opinião utilizam-se da mídia para saturar as mentes com notícias perversas. Então você vê um monte de ator, um monte de influenciador digital falando sobre, putz, ó, dance funk aí que é bom, essa letra de música que não acrescenta nada, vai em frente. Ó, um exemplo aqui, ó, pessoas ditas famosas apoiam aborto, eutanásia, adultério. Novela, então, é prato cheio para isso, né? O que tem ali de intriga, de traição é lamentável, né? Pedofilia alcança patamares nunca antes imaginadas. E é interessante que existe uma questão mais prática. Ó, mulheres têm por modelo bonecas. Aí a mulher faz cirurgia plástica, põe a boca, arruma o seio e faz não sei o que, põe botox e tal, como se fosse aparecer um boneco, sendo que isso não é natural, não foi assim que Deus nos fez. Então, esse é o tipo de coisa que começa a se manifestar de forma prática, né? E para buscar esse prazer de uma forma intensa, muitos buscam no alcoolismo, no tabagismo, né, no cigarro, mesmo que seja legal, né, no sentido de ter, não é contra a lei, mas é uma forma de você machucar seu corpo. E o seu corpo é a sua propriedade que você poderia e deveria cuidar bem, né? Uso de drogas e assim por diante. Um último ponto aqui é a arrogância. A arrogância também como outra conduta negativa que nos leva para essa assídia, para essa depressão, essa ansiedade. Por exemplo, o arrogante se acha o centro do universo. E ele quer que as pessoas tenham medo, tenham temor dele, não que o amem. Porque para você conseguir ser amado, você precisa se mostrar vulnerável. Mas o arrogante não se permite. Só que ele não se dá conta do ridículo que ele se submete ao fazer isso, né? Normalmente a arrogância tem a ver com um espírito, por exemplo, que numa outra vida tinha muito poder e, por exemplo, nessa não tem. Então ele busca esse posicionamento sem necessidade. Caso desencarne, se a pessoa morre hoje nessa postura, é muito comum que ela acorde, né, se encontre lá de lá, numa região bem fria, bem gélida. E normalmente isso é comum que as pessoas que passam por isso retornem em corpos ultrajados, com distúrbios mentais profundos. Então a beleza da história toda é que Deus, confiando em nós, Ele nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a maior ferramenta que nós temos, porque se nós como pais que amamos nossos filhos, muitas vezes a gente limita o poder de escolha dos nossos filhos, Deus, na sua sabedoria, Ele nos dá essa opção, mesmo que a gente opte por tomar decisões erradas. Mas quando a gente fala errada, não é que é uma decisão errada. É uma decisão que ela vai ter um custo, vai ter uma colheita. E essa colheita ela é sofrida, dolorosa. O lado bom é que a qualquer momento a gente consegue mudar a direção disso. Toda a forma de aprendizagem que a gente passa, basicamente a gente passa por 4 degraus, né? Incompetência inconsciente. O que é isso? Eu não sou capaz de fazer algo e nem sei que aquele algo existe. Quer ver um exemplo? Imagine que eu sou uma criança. Eu não sei dirigir, incompetência, e nem sei que dirigir, sabe? Esse fato de dirigir existe. Para mim não existe aquilo para mim. Num dado momento, lá pela minha jovialidade, lá pelos meus 14 anos, eu começo a perceber que existe o tal de dirigir, ou seja, eu tenho consciência disso, mas eu não sei dirigir. Então, eu não tenho a competência, ou seja, a capacidade de. Quando eu faço 18 anos no Brasil, né, eu começo a ter a consciência e começo a desenvolver a minha competência, começo a aprender a dirigir. Vai chegar um momento depois de alguns anos que eu vou estar tão bom naquilo que eu tenho a competência, eu sei fazer aquilo e de uma forma inconsciente, eu nem reparo mais que eu estou fazendo aquilo. Então, por conta disso, esse ciclo de aprendizagem, ele se repete para tudo. Imagine quando você vai falar sobre esse assunto, assídia. Talvez você nem soubesse que existia a assídia, essa palavra, o que significa isso. Talvez ao final dessa nossa conversa aqui, você já tenha consciência, mas ainda não tenha a competência de como sair dessa situação que te deixa assim
e vai para uma situação nova que te permite vivenciar uma vida mais perene, uma vida mais saudável. Aí você tem um desafio de buscar mudar as condutas, buscar mais conteúdo sobre o assunto e treinar, vamos dizer assim. A partir do momento que isso se torna um hábito, hábito só se adquire depois, e a gente fala de 40 dias, tem um número mágico aí, que é o poder do hábito, fala que depois de 40 dias fazendo alguma coisa continuamente, é que aquilo se transforma num hábito. Então imagina que você está lá 40 dias buscando, até a quarentena tem a ver com isso. Quarentena no sentido de quaresma, de 40 dias, né? A gente criar um novo hábito. A competência é inconsciente, porque aquilo já está incorporado. Então isso é para tudo. Alimentação saudável, conduta, não falar palavrão, ter uma criação mais adequada com os filhos, mais respeito com o marido, com a esposa, deixar de, por exemplo, consumir conteúdos eróticos na internet. Então a gente começa a entender que esse ciclo de aprendizagem é constante e ele é contínuo. É isso que é a beleza da vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre condutas edificantes, aquelas que nos levam para fazer uma mudança de fato de mentalidade. Uma delas é a abnegação, que Joana diz o seguinte: no gênito, o ser humano que tem a tendência à abnegação, em favor do próximo. A abnegação desdobra-se em serviço, ou seja, a abnegação não é só ideia, é fato. Às vezes a gente olha uma pessoa na rua, lá no frio, e fala, ai que dó. Mas se eu não faço nada para mudar essa situação, não é abnegação. No máximo ali é um pequeno grau de empatia. Quando eu começo a colocar o bem sempre, continuamente, sem criar impeditivos para isso se instala na minha conduta. E se eu vivo dessa forma, eu tenho um prazer, o prazer em ser altruísta, ou seja, eu não consigo perceber, eu não consigo entender por que eu nunca fui assim antes. Seja você cuidar dentro de casa, da sua familiar, do seu parceiro, marido, mulher. Então, às vezes é uma coisa pequena, não precisa ser fora, não precisa ser uma coisa maior. E é interessante que a abnegação ela é discreta. Ela não é aquela tipo assim, eu ajudei você, hein, na frente das outras pessoas para colocar a pessoa numa situação embaraçosa. O planeta, a orbe, para nossa surpresa boa, tem mais pessoas abnegadas do que não abnegadas. Então a abnegação é a forma com que Deus nos influencia para poder servir de forma contínua. Junto com a abnegação, uma outra conduta prática é a fé. A fé é começar a olhar para a vida não do ponto de vista só ilusório, né? Fé é você acreditar realmente que existe um caminho para ser melhor. E quando a gente entende isso, a gente percebe que o ser humano é um animal essencialmente religioso. Mesmo aqueles que falam assim, não, Deus não existe, ele presta fé para alguma coisa, mesmo que seja materialismo. Mas o importante nós temos por essência como seres humanos, a gente ter a fé em algo. Agora, aquele que se isola na questão da fé, ele beira o transtorno esquizofrênico, porque fica uma vida sem sentido, vazia. A vida encerra-se em si própria, ela não tem o porquê. Não tem o porquê de ser propícia para ser vivida. E aqueles que se afastam das convicções religiosas, nos momentos difíceis, e a gente está vivendo uma situação bem peculiar nesse sentido, não terão suporte emocional, abrindo espaços sinistros para o suicídio. Olha que interessante. Não importa a denominação da fé, não importa a religião. O importante é você buscar trabalhar as próprias imperfeições, ajustar os acidentes do percurso da vida. Esse é o objetivo maior nosso. Às vezes a gente acha que ajudar o próximo é o caminho, esse ajuda bastante. Mas isso é só uma forma da gente enxergar as nossas imperfeições. A arrogância, o orgulho, a vaidade, a ira, o rancor, a vingança, assim por diante. Lá em Mateus 17, tem a passagem famosa, né? Olha o grãozinho de mostarda aqui. Ó. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a gente está num momento muito propício, porque ou a gente realmente fortalece a fé, acredita nela, ou a gente vai continuar patinando. E o momento ele pede muito isso, porque não se tem uma visão do que para onde vai, para o que vai acontecer. Então
Acho que a fé é um caminho que nos tira de um patamar de criatura e nos passa para um patamar de criador. O olhar espiritual tem a ver com que a gente busque olhar o sentido da vida não para essa vida aqui. Porque imagine que se eu vou lá e morro hoje, por que eu vou me esforçar? Imagine que eu tenho um diagnóstico que eu vou morrer daqui 2 semanas. Por que eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, para tirar a vaidade, a inveja, a fofoca? Por quê? Agora, o olhar espiritual, ele traz para a gente uma visão de que aquilo que eu planto hoje, há uma colheita no futuro. E por conta disso, tudo que eu faço hoje passa de ser uma visão para mim à frente e passa a ser para o outro à frente, servir ao próximo, transformar a gente nas mãos de Deus. Isso é a forma da gente se conectar com o Criador, que nos convida cada vez mais a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Com certeza é no lado oposto do que a Assídia traz para a gente. Esse conteúdo todo ele é feito sobre esse livro, Vitória sobre a Depressão, muito bom, leitura rápida e ao mesmo tempo profunda. Recomendo fortemente. Acho que no pior dos casos você vai ter mais conhecimento que vai ajudar a lidar com essas situações de excesso de ansiedade que existe tanto hoje em dia. E o convite que eu faço aqui é a partir da minha pequena nova atitude que começa a minha grande mudança. Dá um passinho. Deixa de assistir aquele telejornal, deixa de assistir aquela novela. Então deixa de assistir aquela novela só nas segundas-feiras. Passe a fazer uma vez caminhada por semana. Converse com o seu marido, com a sua esposa, por 10 minutos, uma vez por semana, sobre como vocês se conheceram. Então são pequenas atitudes, não é ideia, né? Atitudes que vai sair a grande mudança dessa vida. Espero que eu possa ter passado uma mensagem que fortaleça, inspire e que permita com que você consiga lidar com essas situações de grandes mudanças, que é um grande convite de Deus para a nossa felicidade plena. Fique bem, fique com Deus e assim seja.